Muito obrigada a todos os envolvidos e envolvidas nesse projeto. Não vou desistir, continuarei aqui. Que é por isso que é doido pensar, eu tô tratando isso na terapia, que a gente tá tão acostumada com trauma, com as coisas difíceis, que a gente entende a alegria como um mau presságio. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Que saudade que eu tava de você, de aparecer na sua quarta-feira. Não sei de onde você tá me escutando nesse momento, mas espero te fazer boa companhia nessa quarta-feira, de onde você estiver me escutando. Aqui estou eu, voltei. Acho que deu um sustozinho em vocês, né, quando eu falei da ideia de parar de produzir conteúdo. E, enfim, nesse meio tempo, foram 2 semaninhas, né, em pausa, em reflexão. Nesse meio tempo, eu viajei, fui pra Cuba. Eu tinha falado isso no último episódio, né? Foi incrível a viagem. Voltei, assim, com bronze, com sol. Gente, assim, ó. Eu só tomava sol, ia pro quarto, tome, e voltava. Foi muito bom, foi muito bom. Eu gravei um vídeo pro YouTube, falando um pouco da viagem, mostrando um pouco da viagem. Então, espero que você me acompanhe também no YouTube. Indiara Vitório, se vai embora, lá no YouTube. E aí eu vou postar um vídeo. Tô tirando um tempo pra poder editar, mas vou postar um vídeo em breve lá no YouTube, mostrando a viagem como foi. E aí, eu também quero já começar aqui esse episódio agradecendo a minhas amigas, as Brunas, Bruna Freitas e Bruna Lima, que mobilizaram uma galera, várias aprendizes, pra poder me mandar uma cartinha. E eu cheguei de viagem numa quarta, né? E aí, na quinta-feira, que antecedia a Páscoa, Bruna mandou para um e-mail que eu não tinha mais acesso, né? E aí, ela arranjou um jeito de me fazer entrar nesse e-mail. Foi muito engraçado. E eu entrei no e-mail e eu fiquei muito emocionada. Eu chorei horrores com as mensagens que eu recebi. Tem uma mensagem mesmo aqui que... nossa, quando eu abri, eu fiquei, não é possível. Que fala assim, ó, meu episódio favorito, enfim, ela vai falando ali, né? E ela fala, meu episódio favorito é aquele que você fala sobre os sentimentos coexistirem. Entender isso me ajudou a sair do buraco. E assim como eu, sei que o Aprendi com Manhã levou muita luz, onde foi ouvido. Nossa, assim, ó, não vou nem ler aqui, porque senão eu vou chorar de novo no episódio. Mas agradecer a Ju, agradecer a Fran, minha amiga, e uma mulher preta que pra mim também é como família, fora de casa. Agradecer a Thaís, minha amiga, que eu já falei dela aqui, que ela falou uma parada muito forte, né? Ela é viajante, a gata, se você não acompanha aonde a gente tá, tem que acompanhar. E ela viaja o mundo, tava agora explorando a Ásia, né? Vários países asiáticos. E, enfim, ela falou uma parte que você não tem noção dos turbilhões de perrengues, aventuras que rolaram nos últimos meses. Tô esperando essa visita, viu, amiga, pra gente botar o papo em dia pessoalmente. E muitas das vezes em que eu precisava de um respiro, era você que eu ouvia. Nossa, assim, eu chorei horrores, muito. A Kate, minha grande amiga, minha manicure, que eu vou lá todo mês fazer a unha, que mandou aqui uma mensagem muito linda e eu admiro demais ela e pra mim é uma grande honra ler isso vindo dela. A minha amiga Bruna Lima, que ela mandou tipo, oi, Indy, meu nome é Bruna. As 2 Brunas, assim, muita gratidão por vocês, assim, sério, a nossa amizade me melhora, a das 2, e me fortalece. Que bom que hoje em dia você já tem esse contato pra poder se juntar. E Bruna Lima, tô te esperando do lado de cá. Inclusive, tem uma novidade pra contar de Bruna Freitas. Eu vou contar aqui. E aí, o tema desse episódio é um pouco de pirar o cabeção. Mas vou contextualizar vocês, porque é isso, né? Eu também dou a pausa. E aí, quando eu volto meio que em abstinência de conversar com você. Aí eu quero falar mil e uma coisas, mas eu vou me abster de tentar resumir e guardar, né, alguns temas para os próximos episódios. Mas vem muita coisa boa. Vem muita coisa boa aí. Quitéria também. A Karen, que tem um sobrenome muito chique, e Mayara, minha amiga, assim, gente, muito obrigada pelo tempinho que vocês tiraram para poder se mobilizar e falar do o quão a vida de vocês é impactada pelo podcast. Eu recebi mensagens também, pessoalmente, assim, no meu Instagram, no meu WhatsApp, da Dani,
que me indicou, já tinha me recomendado várias vezes, leu Descansar e Resistir. Eu terminei essa leitura também. A Laís Querino, que me mandou mensagem também. Então, assim, obrigada demais pelo carinho de você que me escuta toda quarta-feira, pelo apoio. Para quem apoia realmente ali no Apoia-se, né, financeiramente, mas pelo apoio também de quem curte, comenta, compartilha, de quem me ouve. Só por isso, assim, eu já me sinto muito grata e honrada. E aí, eu não vou desistir. Gente, assim, é difícil produzir conteúdo e eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, pra mim, eu tava tentando lembrar disso, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo em 2019 pro YouTube, que era quando eu tava na Irlanda, eu levava de uma forma muito descontraída. Era pra eu ter um portfólio pra quando eu voltasse pro Brasil, pra poder atuar na minha área de jornalismo, né? E ser Glória Maria. E aí, quando eu comecei a enxergar isso como um negócio, foi em 2020. Na época da pandemia, que mudou muito o cenário e o jeito que a gente consumia conteúdo, que começou a aparecer curso no digital e tal. E foi quando eu criei meu primeiro curso no digital. Então, eu tento muito, muito não me comparar. Não consumir. Tento, assim, de verdade, não me comparar, não consumir. Mas não consumir conteúdo, né? Eu não consumo conteúdo no mesmo jeito que minhas amigas consomem. Tipo, eu sou super desatualizada de memes, dessas coisas. Porque eu entro no Instagram e tento entrar, postar e sair. Mas volta e meia, quando eu entro, posto e vejo alguma coisa, aparece, né? O feed, ele tá ali pra poder te prender. E aí eu fico, caralho, fulano tá ganhando dinheiro, tá fazendo as coisas. Como é que eu não tô conseguindo monetizar isso aqui? Mas a minha missão agora é tentar não me pressionar, né? Eu quero futuramente, espero que eu monetize a produção aqui no podcast, a produção no Instagram, no YouTube. Vou continuar trabalhando para isso, mas vou tentar não me pressionar. Continuar fazendo de forma espontânea e despretensiosa. Aqui no podcast, que é onde eu gosto de produzir, eu vou manter. A Adolfo realmente saiu e, inclusive, tem uma mensagenzinha que a Adolfo quer mandar pra você, que sempre escutou a gente, que eu pedi, amigo, manda aí uma coisinha. Então, pra se despedir, né, da audiência. Ele mandou isso aqui pra vocês. Oiê, quem fala aqui é Adolfo, saindo de trás, né, das edições, que eu estava sempre por trás delas, fazendo a parte de áudio, né, do programa e tudo mais. Mas, infelizmente, estou passando aqui para que a gente dê um último abraço, né, aquele abraço gostoso e que tem um pouco de despedida e sentimentos envolvidos, né, para que a gente possa seguir esse novo caminho, né, de um jeito muito diferente, né, eu acredito, mas que seja também muito proveitoso, né, para todo mundo. Então, a partir de hoje, eu não faço mais parte, né, da edição. Fico muito triste por isso, mas Indy, ela tá tomando conta de tudo. Ela está por trás e pela frente, pelo meio e pelos lados. Então eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com esse programa que é muito bom, né? Sempre tá ouvindo ele. E passando aqui para que a gente dê esse abraçozinho, né? Então sintam aí desse outro lado. É um abraço bem apertado meu, tá? Um beijo! E agradecer também, hoje está de muita gratidão esse episódio, né? Agradecer aí a Adolfo pela parceria, pela aposta nesse trabalho, nesse tempo todo. Eu sou muito grata pelo trabalho que ele teve até aqui. E obrigada, amigo. Sucesso aí para onde você for. Nossa amizade continua. E com certeza, assim, ó, quando tiver alguma coisa de designer e tal, é a Adolfo que eu conto e vou continuar contando. E aí, gente, é isso. Vou tentar continuar. Pedi meu querido, né? Ele vai me ajudar na edição. Não vai ter grande edição, uma edição super profissional. Já não tinha, né? A edição é mais assim. Às vezes eu tô no meio da gravação e eu dou uma rotina. Ou eu me embanando em algum pensamento. Mas geralmente eu gravo muito direto. E aí, meu querido vai editar, que é assim. Pra mim, eu ia editar, e provavelmente algumas vezes eu vai editar também, mas eu fico me julgando muito quando eu edito e eu quero cortar tudo que eu falei, falando, cala a boca. E aí, meu querido vai me ajudar nessa. Então,
agradecimentos feitos, muito obrigada a todos os envolvidos e envolvidas nesse projeto. Não vou desistir, continuarei aqui. Vou tentar me cobrar menos. Espero continuar aqui toda quarta, mas também se tiver uma semana que eu não estiver bem, eu não vou me forçar a gravar. É uma coisa que eu já não fazia, então vou continuar me mantendo na minha essência. É isso, não me perder de mim mesma. Eu acho que é o mais importante. Eu sei que uma hora ou outra vai vir, né? Essa recompensa financeira que eu tanto almejo. Mas eu vou continuar. O propósito maior, independente da recompensa financeira, é estar aqui produzindo conteúdo e que inspire pessoas como eu a viverem a vida, a se desapegar de coisas que estão fazendo mal a elas, inspirar mulheres negras, mulheres e principalmente mulheres negras, porque eu venho me descobrindo nessa jornada de ascensão, de morar fora, de desafiar o sistema, de sair da minha bolha. E tento compartilhar os meus pensamentos e inspirar as pessoas que estão do outro lado, né? Que estão me escutando, me vendo, que consigam se sentir acolhidas. Eu entregando esse acolhimento, eu me sinto acolhida também. Porque vocês, quando falam comigo, Indy, o conteúdo bateu de tal forma, eu não me sinto sozinha. Então, obrigada. Eu tô até emocionada. Calma, Indiara. Obrigada por tudo e por tanto, de verdade. É muito importante pra mim estar aqui. E, gente, desde do falecimento de vovó, né, entrando agora no tema, 10 minutos hablando, entrando no tema do episódio, desde agosto do ano passado, eu venho entendendo cada vez mais esse conceito dos sentimentos coexistem que eu falei no episódio, que vem muito de altos e baixos. Acho que a vida do imigrante, a vida de todo mundo é meio assim, né? Tem coisas ruins acontecendo em momentos muito bons da sua vida e coisas boas acontecendo em momentos muito difíceis. Mas desde então, eu acho que eu não tive um mês tão gostoso de viver, né? Como esse agora, que foi de abril, né? Você tá me escutando, eu tô gravando dia 29 de abril, esse episódio vai ao ar dia 30 de abril. E eu tive um mês muito gostoso. O que aconteceu nesse mês? Que é por isso que é doido pensar, eu tô tratando isso na terapia, que a gente tá tão acostumada com trauma, com as coisas difíceis, que a gente entende a alegria como um mau presságio. E esse conceito eu vi no livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É esse livro aqui. E aí, muitas coisas boas aconteceram esse mês, mas antes de contar essas coisinhas, eu quero ler o que ela fala sobre a alegria como mau presságio, né? Escudos universais contra a vulnerabilidade. O escudo da alegria como mau presságio. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas é verdade, de fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que esta seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque, quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite. E essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos, o trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga. Isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos, minha filha é saudável e feliz. Logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Que isso aqui, nossa, eu me identifiquei muito com esse capítulo. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que sentissem, isso foi a Benê, tá? No livro dela. Sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase.
Eu me sinto mais vulnerável quando olho para os meus filhos dormindo. Admito como amo meu marido e minha esposa. Reconheço como melhorei. Amo meu emprego. Passo alguns dias com meus pais. Observo meus pais brincarem com meus filhos. Penso no relacionamento com meu namorado, minha namorada. Fiquei noivo ou noiva. É um outro ponto. Estou em remissão de uma doença grave. Engravidei. Fui promovido. Me sinto feliz. Estou apaixonada e apaixonada. Isso foram pontos que as pessoas destacaram que se sentiam vulneráveis porque eram momentos alegres da vida dela. E é meio que tipo, tá, alguma coisa de ruim vai acontecer. E ela vai ali, né, falando durante o texto. E tem uma parte no finalzinho desse capítulo que ela fala: somos pessoas visuais, consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo pra praia passar um feriadão e meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo: o que é o que é? Que aprendera no jardim de infância. E todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles. E de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com a família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico. E me lembro de ter falado sem pensar: diminua a velocidade, Steve. Ele olhou pra mim com expressão confusa e respondeu: querida, nós estamos parados. Gente, é sério, esse capítulo, ele me pegou muito, 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 muito. E aí tem uns pontos que ela vai destacando, que a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Seja grato pelo que tem. Não desperdice a alegria. E, enfim, ela vai, né, vai aqui desmembrando um pouco esse assunto. O capítulo é um pouco grande. Eu super recomendo a leitura desse livro. Eu vou ler o primeiro porque eu acho muito importante. Eu vou ler esses 3. Vou ler. Tá bom, vou ler. O da alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. Esse é o ponto 1. Que ela falou que foram as 3 lições sobre alegria e luz vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns. Mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiam falta mencionaram momentos muito singelos, como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal, como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas, ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. E eu lembro muito dos momentos que eu tive com vovó, que foram momentos de muita alegria, ainda bem que eu tinha consciência de aproveitar aquele momento. Ai, meu Deus. Tá. Seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-os saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. Isso bateu muito, assim. Toda vez que eu vejo alguém que perdeu a mãe, um ente querido, ano passado eu perdi minha avó, que foi uma grande perda. Quando você passa pelo luto, acho que quem passou pelo luto de uma pessoa que amava muito consegue entender isso ainda de forma mais palpável. E o terceiro é não desperdiçar a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade, diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo. E com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. E, enfim, esse livro é muito bom, né? Que fala da coragem de ser imperfeito, da vulnerabilidade, de abraçar essas vulnerabilidades. Parece que eu tinha lido ele
naquele episódio que eu falo da vulnerabilidade, mas eu ainda não tinha lido, mas eu também recomendo você escutar, ler esse livro e escutar de novo o episódio da vulnerabilidade. E bom, esse mês foi um mês muito bom pra mim. Nesse mês, eu comecei enfrentando um medo que eu tinha muito grande de dirigir sozinha. E não tô perfeita ainda, mas eu dirigi sozinha pela primeira vez. E eu tô muito feliz porque era uma coisa que eu tava muito segura, com muito medo. Fiz algumas aulas na autoescola. Ainda tenho 2 pra fazer, porque desmarcaram, enfim. Mas eu tô indo pra academia sozinha, dirigindo, e eu tô assim me sentindo a gata mais poderosa. É muito doido, né? Porque assim, meu querido, ele me leva pra academia, né, quando eu preciso. Nesse tempo todo que eu tô morando com ele, já tem 1 ano, ele tava me levando. E muito querido, sem reclamar, mas é muito bom ter a sua independência. E é uma coisa que eu já tava fazendo, mas eu também consegui reconhecer que ano passado, que era quando eu queria ter feito e enfrentado esse medo, eu não estava com condições psicológicas de fazer isso. Então eu voltei pra terapia, entrei, né, tive uma conversa comigo mesma e falei, gata, agora é a hora, vamos que vamos. E tô muito feliz, porque pode se parecer simples pra quem conseguiu dirigir logo de primeira, mas pra mim foi uma grande conquista. O mês começou já nessa pegada, né, de conquista. Então foi muito gostoso. E aí, eu já tinha recebido uma notícia muito boa entre março e abril, que agora eu posso compartilhar, porque eles já estão com a chave na mão. E parece que é uma felicidade, assim, parece que eu comprei essa casa, gente, mas não comprei. Enfim, meus amigos, Bruno e Thales, vão ser meus vizinhos. Eles compraram a casa, e não só compraram a casa, que era uma coisa que eu estava muito feliz já, por eles ter conseguido a aprovação. Agora aqui em Portugal tá um programa do governo que tá incentivando, né, os jovens a comprar casa com 100% do financiamento. Então, é um projeto muito bacana. Meu querido, já tá pesquisando aí também pra, quem sabe, né, participar disso também. E eu já tinha 2 amigas também que tinham sido aprovadas, muito feliz por elas. Mas o de Bruna mexeu tanto comigo porque Bruna vai ser minha vizinha. 5 minutos aqui da minha casa. Aqui atrás, ela tá morando aqui. Quer dizer, ela ainda vai se mudar. Se muda essa semana. E eu tô muito feliz, assim. No dia que a gente foi visitar a casa com ela, foi o dia que deu 1 ano que eu morava aqui em Ovar. E quando eu vim pra cá, foi tipo um tiro totalmente no desconhecido. Eu vim, porque meu querido é daqui, dessa cidadezinha, que é um pouco menor. Nosso custo de vida ia diminuir, eu precisava disso para poder tocar a agência. Eu tava morando sozinha, tava pagando mais caro lá no Porto, mas é uma cidade muito pequena, pacata. E é uma das coisas que eu mais sentia falta, é ter a rede de apoio pertinho. Bruna já estava, né? Bruna e Thales já estavam sendo rede de apoio, morando no Porto, mas daqui de Ovar para lá são 40 minutos. E ter vizinho aqui perto, tipo, 2 ruas atrás, que eu posso ir caminhando, é meio que se sentir no Brasil, porque isso é coisa do Brasil. Lembra que eu já até falei isso de a gente conhecer o nosso vizinho e tal? Enfim, então eu tô muito feliz. E aí tem essa conquista que é uma conquista dos meus amigos, mas que eu me senti muito, muito privilegiada no meio do caminho. Viajei para Cuba, foi uma viagem muito legal, de sol, praia, que era uma coisa que eu estava precisando. Consegui descansar, consegui me desconectar um pouco. Lá a internet era muito limitada, então eu consegui realmente ali usar menos redes sociais, trabalhar menos. Então, fiz pouquíssimas coisas da agência, que tá uma loucura depois que eu voltei, mas amém, tô vendendo. Bati 100 clientes comigo na agência esse mês de abril. E é muito doido, que é isso também no livro Descansar e Resistir, falando da gente descansar, de ser um lema para nossa vida, independente da sua classe social. E é muito doido porque a gente sempre tá falando que não tem tempo para descansar. Que não é possível, que não dá. Eu sou essa pessoa que não consigo descansar. E aí, na semana que eu descansei, eu não estava esperando vendas, saíram 2 vendas e tal. E no mês que eu escolhi descansar um pouco, que já esperava que não fosse sair tantas vendas, foi o mês que eu fechei ali 100 clientes. Desde que eu abri a agência oficialmente em junho de 2024. Ou seja, em menos de 1 ano, eu completei 100 clientes. E tem esse lance da comparação, né? Quando você tá, produzindo algo, criando um serviço, você vê na internet as pessoas fazendo milhões, acha que as coisas vão acontecer da noite pro dia. E empreender não é fácil. Não é fácil, não acontece da noite pro dia. Isso é um fato.
Mas eu tô muito feliz da minha trajetória até aqui. E eu tô muito alegre, muito contente mesmo, assim, de, pô, 5 clientes que confiaram, né, em transferir 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Essa semana eu recebi uma transferência de uma pessoa que comprou 3 passagens, assim, de 11 mil, que confiaram em mim, né? Confiam no meu trabalho, na minha empresa. E eu tô muito grata por isso. Também, várias coisas aconteceram, assim, coisas pequenas do dia a dia, não foram coisas extraordinárias, mas foi um mês que eu tava me sentindo plena, que é uma coisa que a Benê até fala no livro, né, de se sentir plena durante o processo. E eu tô tentando desfrutar disso, é algo que eu venho trabalhando na terapia. E aí, eu lembrei disso quando ela falou que eu me identifiquei muito com esse capítulo da alegria como mau presságio, porque Bruna Freitas, ela tava com muito medo no processo, desde que eles foram aprovados, assim, ela não quis contar pra ninguém, e, tipo, eu soube por um acaso, né, e, enfim, ela não queria contar pra ninguém, ela tava com muito medo de dar errado até comprar a chave, e eu entendo esse medo, porque eu também teria. E é muito doido como a gente fica esperando algo dar errado. A gente tá tão acostumada com trauma, tá tão acostumada com a vida difícil, que se a gente tá saindo desse ciclo, se a gente tá rompendo ele de alguma forma, parece que algo vai acontecer. A gente já acostumou, e eu acompanhei a Bruna e tentava falar, amiga, já deu certo, vai dar certo. E saiu muito melhor do que ela imaginou, que me ganhou como vizinha, meu querido. E pensar que tava desfrutando de algo bom e algo ruim vai acontecer. E aí eu tava vivendo isso esse mês todo, do tipo, nossa, os dias estão tão tranquilos, a vida tá tão boa, eu amo tanto meu querido, a vida tá tão confortável aqui esse mês, as coisas estão acontecendo no meu ritmo, o que eu venho consumindo e aprendendo tá sendo internalizado, eu tô conseguindo, aos pouquinhos, descansar sem culpa, não 100%, mas tentando internalizar isso e aprendendo com isso. É um exercício diário. E aí eu fico pensando, nossa, mas se alguma coisa acontecer? Tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, né? Porque eu fui anotando que esse livro é de Bruna. E aí eu gosto de destacar quando eu tô lendo o livro. E eu anotei algumas coisas. E aí, outra coisa que eu lembrei é que toda vez que eu vou viajar... Gente, Cuba foi meu 25º país. E toda vez que eu vou viajar, eu tenho um medo irreal de que o avião vai cair. Eu tenho medo. E não é que eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo. Me bate uma sensação de... Será que essa é a última vez que eu tô andando de avião? Será que será que é a última vez que eu tô mandando uma mensagem pra amanhã? Me bate essa noia. E eu também tenho culpa quando eu tô viajando, do tipo... Era pra eu estar trabalhando. Era pra eu estar mandando de mais dinheiro pra amanhã. E é isso. O meu exercício esse ano, a minha missão é desfrutar mais dos meus momentos de alegria sem culpa, né? E aí, quando ela fala isso de vai acontecer um desastre quando eu andar de avião, eu consegui nomear esse sentimento que eu estou vivendo um momento alegre e eu estou tentando boicotar esse momento, sabotar esse momento. Minha armadura quer controlar a dor, não quero ser pega de surpresa. Então, porque eu não quero ser pega de surpresa, eu começo a cogitar os cenários de como eu tenho que me preparar. É que nem quando eu decidi morar com meu querido, eu tava morando sozinha antes de namorar com ele, eu tava cogitando o que é que eu ia fazer. A opção 1 era continuar em Portugal, continuar trabalhando, montar a agência, guardar um dinheiro, enfim. É a opção que eu já estou fazendo. E a opção 2 era fazer um intercâmbio voluntário. Se eu precisasse abrir mão ali do meu aluguel, eu ia ficar rodando como nômade, fazendo intercâmbio voluntário. E essa era uma opção 2, já solteira. E quando eu vim morar com ele, eu já tinha na minha cabeça, se não der certo, eu vou fazer intercâmbio voluntário, porque eu tô abrindo mão da minha casa sozinha, né? Então, eu ter que achar outra casa pra pagar sozinha vai ser ruim. Se for pra dividir casa, eu divido espaço, explorando o mundo. E aí, eu acho que o meu relacionamento é tão saudável e tão gostoso que eu tava esperando o momento que fosse dar errado. Isso aconteceu muito nos primeiros meses de relacionamento, nos primeiros meses que a gente tava morando junto. E hoje acontece em uma proporção muito menor, mas volta e meia vem uma vozinha assim, boicotando. E eu tento não deixar essa voz me boicotar e me dominar. Mas toda vez é isso, quando acontecem momentos muito legais, do tipo, eu tô dirigindo. Aí eu fico, nossa. E se alguém bater em mim? E se eu estiver trabalhando no trânsito? E se alguma coisa acontecer? E se eu errar? E, velho, eu vou errar.
e tá tudo bem, eu vou consertar também. E aí, semana passada, eu tava indo encontrar com as meninas, o encontro de mulheres negras tá acontecendo todo mês. E aí, eu tava de manhã, quando eu acordei pra me arrumar, acordei bem cedo. E a primeira mensagem que eu vejo, tipo assim, eu não tenho notificação do meu WhatsApp, não tenho notificação de rede social nenhuma, só de alguns bancos, né? Porque eu gosto de ver o dinheiro entrando. E aí, eu abri de manhã, tinha uma mensagem de manhã, 3h45 da manhã, aqui, porque eu tô 4 horas à frente. A primeira imagem, ela com o rosto todo cheio de sangue, porque a gata caiu, bateu de cara no chão e partiu a boca. Só que, gente, imagina, eu atordoada, 7 horas da manhã, abro o celular, vejo essa imagem, eu já fui vendo a mensagem meio turva, assim. Me bateu um desespero. E aí, durante o dia, eu fiquei, nossa, tá vendo? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu tava muito alegre esse mês. E manhã tá bem, tá? Não foi nada grave. Ela passou a noite na policlínica, ficou em observação. Tá em casa, deram ponto, tá de repouso. E a gata muito protegida, muito ungida pelo Senhor. E por Inhaçã, por Oxóssi, e por Oxum, Ogum, todos os santos, amém, axé, abençoe, Inxalá. Ela bateu de cara no chão, mas ela não quebrou o óculos, que ela tava usando o óculos de grau. E não bateu a cabeça, né? Que poderia ser muito mais grave. Então, ela, em proporção, ela só partiu a boca. Mas nesse momento vem a culpa de, poxa, a mãe tá sozinha lá. A comunidade estava presente, ela não ficou sozinha na policlínica, meu primo foi, uma amiga da gente, da família foi, ficou outro menino com ela a noite toda lá, depois foi uma pessoa dormir com ela, enfim, minha mãe não ficou sozinha. E eu me culpei por não estar lá perto. E aí eu começo a me culpar por estar vivendo bem aqui. E aí eu falei, nossa, tá vendo? Eu tava muito alegre. Alguma coisa tinha que acontecer. Como se eu não merecesse a alegria. Os momentos que acontecem ruins é como tipo assim, tá vendo? Bota o pé no chão, tá alegre demais. E, gente, isso é tão maluco de se pensar. Porque parece que a gente não merece estar alegre, não merece estar feliz, a gente não se apropria disso. E não é que você vai estar alegre todo dia, não é uma positividade tóxica, mas que a gente consiga desfrutar daquele momento sem pensar, nossa, se eu ficar feliz demais, será que alguma coisa vai acontecer? E eu vou estar com a guarda baixa? Como se coisas não acontecessem, porque eu repeti pra manhã o que eu repeti pra mim. Né? Eu falei pra manhã o que eu... E repeti pra mim o que eu tava conversando com ela, porque eu falei, manhã, a gente procurando alguém pra ficar com ela e tal. Eu falei, infelizmente, eu me culpo por não estar aí. Mas até se eu estivesse no Brasil, eu poderia estar com outra vida. Tipo, por exemplo, se eu trabalhasse na minha área, que é na área de jornalismo no Brasil, que tem umas escalas malucas da TV. Talvez eu não teria o tempo de ir lá do mesmo jeito que eu quisesse, mesmo trabalhando lá. Talvez eu já tivesse filho se eu morasse no Brasil e também não conseguisse ficar lá com ela. Enfim, várias hipóteses. Talvez eu não morasse na mesma cidade. E aí eu falei pra ela, mesmo se eu estivesse mais perto, talvez não fizesse tanta diferença. E ela também falando, eu fiquei pensando, será que é porque eu não paguei minha obrigação? Porque, enfim, tem a obrigação de quando você faz santo, que você tem que pagar por anos. E aí eu falei pra ela, mãe, isso acontece. Quando você tá com mais de 60 anos, é por isso que eu insisto tanto no Pilates, você tá mais propensa a cair e se machucar de uma forma pior, né? Eu que sou nova, vivo caindo, agora que eu melhorei a minha resistência e estabilidade, depois que eu tô fazendo pole dance. Tô me achando. E aí, por exemplo, os meus sogros, né? A minha sogra um dia desse tomou a queda, também se machucou. A mãe do menino que trabalha comigo, o João, também se machucou um dia desse, quebrou o ombro. Ele me pediu pra poder ir com ela no hospital. Então é isso. Depois de 60, minha mãe tem 64. Infelizmente, as coisas podem tomar uma proporção maior. E aí eu tentei colocar na minha cabeça que não era um castigo, né? Não enxergar momentos ruins que acontecem em meus momentos de felicidade como um castigo por eu estar feliz naquele momento, por eu estar aproveitando de algo, por eu ter conquistado algo, como se fosse uma recompensa. Não vou ficar um pouquinho alegre aqui, um pouquinho estressada aqui do outro lado, vou conquistar isso aqui, mas eu me culpar pela outra coisa do lado de cá. Equilibrar essa balança, porque ela não é justa, né? A gente merece. Cada um que vai conquistando alguma coisa deu muito corre para chegar até ali. Então, aprendiz, é meio que você parar hoje e pensar se você faz isso do lado daí. Não sei se você faz, não sei se isso é só coisa da minha cabeça. Eu tava até pensando, também foi engraçado, que eu tava um dia desse andando na rua, tendo várias ideias de episódio, anotei aqui, o próximo episódio vai ser sobre o quê? Cadê? Pecando pelos excessos, é o próximo episódio. Não, os temas que eu anotei, não sei se vai ser o próximo. Aí tem um pecando pelos excessos, quem você tá deixando ficar, privilégio ou recompensa, o medo de não ser suficiente.
Então, foram 4 temas que eu pensei nesse tempinho off e que a gente vai desenvolver nos próximos episódios. Mas eu quero saber de vocês, se vocês também sentem isso. Que momentos felizes vão antecipar. Eu entendo, gente, eu também me resguardo muito de só contar uma coisa boa. Lembrei de outra coisa boa. Essa aqui eu vou contar antes, de ousada, para poder driblar todo o sistema. Mas isso também é uma coisa que eu sempre faço, acreditando na minha espiritualidade e tal, de só contar depois que acontece e tá tudo concretizado. Então, como tá praticamente concretizado, já tem passagem comprada e tal, quando eu tava lá em Cuba, olha só, que foi uma outra coisa que eu falei, velho, eu não vou parar de produzir conteúdo. Eu tinha mandado uma mensagem para um hostel em Copenhagen, na Dinamarca, capital da Dinamarca, porque eu tinha visto passagem barata lá, mas lá é tudo muito caro. Então eu não iria para lá se não tivesse acomodação. Aí, eu mandei mensagem para um hostel que eu lembrei que Thaís e meu amigo do Brunão, de onde a gente tá, ficou lá em 2019. Então eu mandei mensagem e perguntei, amiga, qual era aquele hostel? Mandei mensagem no direct, demoraram horrores para perceber. E me responderam. Aí eu mandei mensagem, me mandaram um e-mail, eu mandei, já tinha esquecido, porque tinha semanas que não tinha resposta. Quando eu tava em Cuba, mandaram uma mensagem pra mim falando que gostaram muito do meu perfil e que queria fazer uma parceria, e eu vou pra lá em junho. Viagem já tá marcada pra junho, passagem já tá comprada, achei passagem barata, não vou pagar acomodação, vou pagar só o que comer lá. Como é hostel, vai ser aquela coisa, comer uma coisinha aqui, outra ali, pegar no mercado e tá ótimo. E aí eu consegui um quarto privativo, né, pra mim e pra meu querido, que vai de Gueba comigo, vai me ajudar também a gravar lá. E aí eu troquei com eles serviço de vídeo, né? Vou divulgar no YouTube, no Instagram e tal. E vou aproveitar 4 dias na Dinamarca, um país novo aí. E aí eu fiquei, velho, uma mulher que é dinamarquesa, olhou meu perfil que tá em português, que ela não entende porra nenhuma, que inclusive o conteúdo eu vou botar ali a legenda em inglês, e falou que gosta do jeito que eu faço conteúdo. E aí eu falei, eu aqui pensando em desistir, tipo, eu não sou ruim, porque quando eu penso em desistir, não é só porque eu não tá vindo o retorno financeiro, é porque eu fico com medo de estar fazendo algo ruim. De fato, de estar perdendo tempo. E aí essa mulher falou isso, eu falei, tá, então também teve essa notícia boa aí, porque já tinha um tempo que eu não conseguia fechar parceria desse tipo, e que eu já fechei muitas na época que eu tinha um canal no YouTube maior, e agora eu consegui essa parceria e fiquei muito feliz. E aí é isso, várias coisinhas boas aconteceram esse mês, acho que foi um mês em que eu consegui internalizar a leveza que eu venho procurando de uma forma mais palpável, digamos assim, acho que eu posso dizer assim. Consegui e espero continuar aí levando para os outros meses. Mês de maio é aniversário do meu querido, aniversário da minha madrinha, aniversário dos meus sogros, dos dois. Tem um monte de aniversário. Eu comprei, gente, o ingresso pra ir pro show de Ivete, dia 22 de maio no Porto. Quem quiser ir comigo, quer ir, mas eu vamos, porque até então eu vou sozinha. E eu cometi essa loucura porque o ingresso estava muito caro. Então, assim, eu tô feliz. Eu tô com a sensação de alegria. Não quer dizer que eu não esteja cansada, vez ou outra, mas eu tô feliz. E a minha missão é não me culpar por isso e não esperar tragédias. Se vier tragédia, eu vou lidar com elas da melhor forma possível, mas não tentar me prevenir, né, não desfrutando 100% dos momentos bons, pra poder estar preparada. Tipo assim, eu fico com medo de estar muito feliz e aí vir uma coisa que me deixar muito triste. E é isso, a gente tem que o que a gente vem aqui buscando nesse podcast? O equilíbrio, de não estar, né, nesse altos e baixos, de não ter esses momentos tão doidos assim na nossa vida. Então, tem um equilíbrio, tá, beleza, se vier algum problema a gente lida. Mãe caiu, quebrou, partiu ali a boca, conversei com ela, tentei ajudar da forma que eu podia, de longe, lidei com o que eu estava sentindo, e é isso, seguimos em frente. Não foi culpa minha. Tentar não me culpar. E eu espero que você que está aí do outro lado consiga entender isso. Que o que você está vivendo hoje, que você está conquistando hoje, não é porque você não merece. Você merece esse momento de felicidade. Abraça isso, nega. Abraça isso, eu aprendi isso. Gente, voltei com tudo, né? Hablei. Um cheiro do lado daí. Se você quiser apoiar... Deu um grito. Meu Deus. Eu me empolguei mesmo. Se você quiser apoiar... Nossa. Eu lembrei de outra coisinha também que eu me culpei esse mês, porque eu esqueci da data. Tipo, eu só vim lembrar, na verdade, quando o vovô fez 8 meses que morreu. Já muito tarde, ou foi no outro dia de manhã, e eu me senti culpada porque eu não lembrei cedo. Eu fiquei me sentindo culpada porque eu tava alegre nesse dia. Acho que foi no dia que eu fui até visitar, que eu acho que os meninos pegaram a chave da casa deles e a gente foi lá ver e tal. A Bruna e o Thales, e eu me senti culpada porque eu não lembrei disso, da minha avó, e eu não estava triste, tipo, por não ter lembrado, eu não estava triste.
Porque toda vez que eu lembro, no dia, eu fico triste. E aí, eu fiquei pensando, será que eu tô esquecendo? E não tô. E aí, enfim. Ai, gente, isso aqui dá papo pra mais um episódio. Mas eu vou encerrar por aqui, que eu já falei demais. Aproveita a alegria, aproveita os momentos bons, desfruta deles. Se cerca de pessoas que torcem por você, porque você merece. Um cheiro. Apoia nosso trabalho aqui no Apoia-se. Me segue no Aprendi com Manhã. Tem um Instagram próprio. Tem o Você Vai Embora. Tem um canal no YouTube. Todos os links estão aqui na descrição. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa quarta-feira. Que o mês de abril tenha sido bom pra você também. Que se não, o mês de maio tá aí pra você viver e desfrutar. Um cheiro e até a próxima quarta.